What's a faggot? A faggot is a word used to make gay people feel bad. Am I a faggot? No. You could be gay, but you never let nobody call you no faggot. I mean, unless... How do I know? Just do. I think. You know, you know. A homossexualidade não é um fenômeno exclusivo de uma raça ou de uma classe em específico. Ela está presente em toda uma estrutura social. E mesmo que enrustida, ela é encontrada nos mais altos círculos sociais. Daí a necessidade de você diferenciar o tratamento que é dado ao homossexual branco para o tratamento que é dado ao homossexual negro. O homossexual branco ele é qualificado como gay. Já o homossexual negro ele é destratado como bicha preta. Assim, a gente pode dizer que a raça informa o status que as relações de abominação determinam para a sexualidade do sujeito. Mas sendo branco ou sendo preto, não é tudo gay? Qual que seria a diferença? Mas vem cá, o que o racismo tem a ver com isso? Não seria só um caso de homofobia? Vamos lá, vamos trabalhar com essa ideia do racismo. Onde é que ele influencia? Será que a representatividade está envolvida nisso também? E a opressão do negro? Será que tem a ver? Precisamos falar sobre isso. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. A violência do corpo negro não começa e nem termina quando a gente fala de sexualidade. Ela vem muito antes disso. Quando são determinados os padrões do que é belo, do que é correto, do que é agradável, do que é desejado, do que é puro, do que é inteligente. Homem, branco, hétero, cristão. Esse é o padrão que a nossa sociedade patriarcal estabeleceu. E ela só pode existir se coexistir algo fora do padrão. A mulher, o índio, o transgênero, o negro, o homossexual. Essa determinação do padrão exerce sobre as demais subjetividades. Por exemplo, o gosto, um efeito colonizador, onde ele se impõe de maneira violenta sobre o sujeito que ele considera inferior, criando processo de submissão. Podemos dizer que o negro não se percebe como raça inferior até entrar em contato com outro branco, que por sua vez o branco não se percebe como raça, e sim como norma. Então ser negro significa ser alvo de micro e macroagressões pré-estabelecidas numa cultura branca. E do contato do branco com o negro acabam surgindo os mestiços. E quando nos referimos aos recortes de sexualidade e de gênero, essa hibridização e esse diálogo opressor subordinam a mulher e o homossexual negro à autoridade de raça e cultura do opressor. Isso porque elas se sustentam por uma economia sexual específica, por uma figuração de masculinidade, por uma identidade específica de classe, que acaba fragilizando essas categorias ditas inferiores. Isso faz com que esse homossexual negro desenvolva a síndrome de Estocolmo, criando uma admiração pelo seu opressor, sustentando essa ideia de superioridade masculina, ofuscando qualquer pensamento feminista ou opinião subversiva. É daí que surgem aquelas mulheres que reproduzem o machismo. Ela tem que fazer tipo assim, de mulher mais submissa, você já falou, é verdade. mais dependente. Claro! O homem tem que se sentir o tal, assim. Gente, se vocês não seguirem esse conselho, é porque vocês devem estar chutando lata ainda, entendeu? Então, os gays que reproduzem homofobia. Todo dia morre um negro, todo dia morre várias pessoas assassinadas! Pelo amor de Jeová! Então, menos vitimismo, né? Não é porque a pessoa morreu ali, o gay morreu, assassinado, porque é homofobia. Tem muito gay que faz cagada, tem muito hétero que faz cagada. E os negros que reproduzem o racismo. O Dia da Consciência Negra hoje é utilizado por uma agenda política que só procura separar e segregar cada vez mais brancos e negros. É mais uma tentativa de dizer o seguinte: olha, nós sofremos muito naquele passado, vocês são muito beneficiados, então agora chegou a nossa vez de ter o privilégio. Resultando num sexismo e no machismo incorporados nas relações de gênero e em outros valores, afirmando a masculinidade de senso comum, ao mesmo tempo que produz feministas conservadoras e homossexuais heteronormativos.
Por fim, o falocentrismo e a branquitude se transformaram em pontos seguros de identificação, porque a ênfase está no jogo de poder e não na negociação. Beleza, mas especificamente, o que acontece quando o negro é homossexual? Aí você tem o racismo e a homofobia entrelaçados, já que o padrão é o homem branco hétero. Sendo assim, o negro ele é duplamente excluído, por ser negro e por ser gay, ocupando 2 lugares de não pertencimento. Ser gay e negro é ser desprezado em favor do gay branco, tanto pela cor quanto por não corresponder com a masculinidade imposta ao seu grupo étnico. Enquanto o mestiço é exótico e erótico, o negro ele é hipersexualizado. E essa imagem é reforçada pela mídia quando ela vende esse estereótipo de garanhão libidinoso. Porém, quando esse ideal de garanhão ele é quebrado com a homossexualidade, essa mesma mídia ajuda na depreciação desse homossexual negro, o representando e com imitações cômicas da imperfeição, por ser negro, e da perversão, por ser gay. E ela é interpretado de modo exagerado e agressivo, com caricaturas patéticas, inúteis e afetadas à beira da incivilidade. Questo Pinocchio non ti limite! Ih, azeitona, a mulher me chamou de Finocchium. O que é Finocchium? Em italiano quer dizer bicha. Epa! Veja lá como fala a sua cidade Itamirim. Bicha não, eu sou... Essa representação atinge principalmente a autoestima desse homossexual negro ou bicha preta, que é duplamente vítima da intolerância da sociedade, por ser gay e por ser negro. Esse mesmo negro que cresceu em meio à rejeição, à violência, seja física ou psicológica, ao isolamento e à falta de amor próprio. Independente da raça, ser gay é sinônimo de perseguição. Porém, o homossexual branco, quando é representado, ele adquire aspectos simbólicos de normalidade, como paixões, trabalhos, sendo assim tolerado. Quando a gente se refere ao negro, ele vem a público em relação ao crime, drogas, prostituição, homicídios, sem qualquer tipo de questionamento. O que acaba sendo óbvio, já que o negro ele não tem acesso a esses espaços de controle da própria representação, sobrando para o homossexual negro a violência simbólica, ideologias brancas e estereótipos negativos. A masculinidade, que por si só é tóxica e que sustenta essa lógica violenta do patriarcado, é branca. O homem negro ele se vê obrigado a internalizar essa masculinidade para que ele seja reconhecido como pessoa, seja digno de valor, e ele acaba externando essa violência com aqueles que questionam ou fogem desse padrão heteronormativo. Isso leva a um impasse na descoberta da homossexualidade negra, porque ou ele nega a sua sexualidade e assume essa masculinidade heteronormativa para se proteger, ou ele assume a sua sexualidade e fica desprotegido. Complicado, né? Já que a bicha preta ela precisa desde cedo enfrentar o próprio corpo e o próprio desejo como inimigos em potencial. No Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro. E a cada 28 horas, uma pessoa LGBTQI+, ela é assassinada. Isso faz com que o jovem negro gay ele seja permanentemente vítima do racismo e da homofobia. Além da masculinidade, a própria imagem relacionada à beleza está predominantemente ligada à branquitude. Isso afeta diretamente na autoestima do sujeito negro e na relação que ele possa ter com o próximo. E com a crença de que ela não merece ser amada. Esse efeito que o racismo provoca dá a sensação de insegurança diante do próprio valor. Essa ideia é reforçada pela falta de representatividade, tanto em novelas, quanto em filmes, quanto em locais de liderança e até mesmo pornografia, onde a maioria esmagadora é branca, reservando para o homossexual negro um não lugar, onde ele é constantemente fetichizado pelas bichas brancas e considerado exótico. O não lugar é o lugar de um corpo, às vezes animalizado, onde existe uma fantasia em torno do tamanho do pênis e da performance sexual que preenche o imaginário, fazendo com que a bicha preta deixe de ser alguém que tem um corpo e passe a ser somente um corpo, ou seja, objetivado. Além disso, essa hipersexualidade cria uma expectativa cultural em torno da bicha preta, introduzindo ela no falocentrismo, que é a superioridade masculina baseada numa virilidade abstrata, determinando a ela um ideal ativo, negando a sua liberdade sexual. O movimento LGBTQI+, ainda é muito atravessado tanto pelo racismo quanto pela supremacia branca, fazendo com que as bichas pretas vivam a experiência da recusa de seus membros brancos de negarem o privilégio que têm e se engajarem em uma luta muito mais ampla. Nos fortalecer como negros e nos fortalecer como bicha preta é entender que padrão não existe e que o meu comportamento ele não pode ser determinado por quem me oprime e que eu não posso ser ferramenta de reprodução dessa opressão.
que eu sou muito mais que um corpo, que eu tenho sentimento, e que não é o tamanho do meu pênis ou os meus trejeitos que vão determinar a importância que eu tenho. Que a minha autoestima ela não se baseia simplesmente em olhar para o espelho e gostar do que eu estou vendo, mas também olhar para dentro e perceber o que eu sou, o que eu me tornei e até onde eu posso chegar. E se perguntar o que eu como bicha preta, você como bicha branca, você como homem, como mulher, independente da raça, o que a gente está fazendo para que a gente consiga mudar essa realidade histórica de opressão. A gente precisa continuar conversando sobre isso.